trabalho do Tite hoje é bom? Olha os números. O trabalho do Tite hoje é bom? Hoje o trabalho dele é bom. Pô, você tá de brincadeira, olha os números, Cicinho. Olha os números do Tite. Não é questão de número, a questão é de fazer o Flamengo jogar. Você vai olhar número e a torcida do Flamengo tá vaiando. Você quer um time que jogue muito e não ganhe títulos ou você quer um time que jogue e ganhe títulos? Aí nós estamos falando do time que nós temos na mão. Agora, o time que a torcida do Flamengo quer, o time que o Tite tem na mão, precisa dar mais. Então nós estamos falando disso. Olha só, o torcedor flamenguista e muitos como o Cicinho, eles querem o Flamengo de 2019 com Jorge Jesus. Isso já não existe mais. Isso é passado. É a mesma coisa aqui da gente estar falando do título mundial lá de trás do São Paulo ou até mesmo do Corinthians. A ideia... E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Uma vez voltado para as principais notícias do Mengão, né? Pessoal, logo mais tem um Mengão aí, né? Pela Libertadores. A gente espera que o Mengão faça um grande jogo, que cala a boca da mídia, né? Aquela mídia que, mesmo, claro, nós torcedores estamos sempre cobrando o Flamengo, até porque o elenco é um ótimo elenco. A gente quer, além de resultado, quer desempenho. Desempenho quer dizer o quê, pessoal? Que você chega como favorito para ganhar as principais competições, é o que vinha acontecendo, né? Principalmente na empolgação da torcida, não adianta querer esconder, né? Mas a verdade tem que ser dita, né? Os números dizem que o Flamengo tem uma das melhores campanhas, né? De início de Flamengo, né? Não adianta aqui querer esconder, são apenas 2 derrotas, 9 gols sofridos. Então, a mídia não enxerga por esse lado, né? A mídia leva pelo lado de torcedor, principalmente os antes, né? Como Cicinho, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo. SBT Sport, link na descrição. ESPN Brasil, link na descrição. Vamos ver o que a mídia tá falando. Eles discutem, né, a questão do trabalho de Tite no Flamengo, a questão do desempenho, a questão do elenco. Como sempre, Sheik jantando o Cicinho, defendendo o Flamengo com carnezinho. E que é flamenguista doente, né? Pois é, pessoal. Eu concordo com algumas coisas que Sheik defende. Os números do Flamengo diz por si só, né? É um dos melhores inícios de temporada. Claro, tem a torcida que cobra o quê? Além de números, desempenho, né? Então, fazer o quê, né? Vamos tentar melhorar, principalmente do jogo de hoje. Vamos ver se o Flamengo faz um bom jogo, consegue uma boa vitória para sair de campo quase classificado, né? Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final a gente deixa a nossa opinião. Vamos lá, pessoal. Com o Tite e o trabalho que ele tem feito. No caso, quem ataca, quem defende o Tite e por quê? Ele defende ou ataca? Vamos começar pela acusação. Primeiro da acusação. Por favor, Cicinho, quais os problemas do Tite no Flamengo? Não, na verdade, o Tite está com o melhor elenco do país nas mãos e não está conseguindo fazer jogar. Então, isso demonstra que o início do Flamengo, apesar de nos últimos anos ser o melhor... Muito ruim, né? Não, mas nos últimos anos, depois de 2019, é o melhor início de temporada do Flamengo. Ainda bem que você consegue ver os números, né? Tá aqui, ó. Por quê? Não precisa te falar, né? Eu sei lá, os caras colocam assim, chupar a cana assoviando, sem falar pra cana. Não, peraí, era só pra chamar a atenção que, apesar de ser o melhor início dos últimos anos, é muito pouco pra esse Flamengo, 8 pontos em 5 jogos. Não, é pouco. É só o Sheik que vai gostar do trabalho do Tite. O Tite é um excelente treinador, mas não tá conseguindo fazer o Flamengo jogar. Não, então isso é pouco. Veja bem, eu não tô falando aqui que o trabalho do Tite é excepcional, de jeito algum. Os números aqui do Tite em 2024 já responde essa sua acusação fraca, inclusive. Bom, o negócio é o seguinte. No final do Campeonato Brasileiro e na sequência da temporada, a gente vai entender se o Tite está errado ou não. Nós estamos falando de hoje. Hoje? Estamos falando de hoje. Olha aqui os números. O trabalho do Tite hoje é bom? Olha os números. O trabalho do Tite hoje é bom? Hoje o trabalho dele é bom. Pô, você tá de brincadeira. Olha os números, Cicinho. Olha os números do Tite. Não é questão de número, a questão é de fazer o Flamengo jogar. Você vai olhar número e a torcida do Flamengo tá vaiando. Você quer um time que jogue muito e não ganhe títulos ou você quer um time que jogue e ganhe títulos? Aí nós estamos falando do time que nós temos na mão. Agora, o time que a torcida do Flamengo quer, o time que o Tite tem na mão,
precisa dar mais. Então nós estamos falando disso. Olha só, o torcedor flamenguista e muitos como o Cicinho, eles querem o Flamengo de 2019 com Jorge Jesus. Isso já não existe mais. Isso é passado. É a mesma coisa aqui da gente estar falando do título mundial lá de trás do São Paulo, ou até mesmo do Corinthians. A ideia não é essa. A ideia é Flamengo 2024. E o Flamengo de 2024, os números estão aí, provam isso. Você vê os números do Tite, vitórias, empates e derrotas. O Tite perdeu 2 esse ano. E foi vaiado. Pô, mas então calma aí. Então o problema não é do treinador. O problema é do torcedor. Então o torcedor não vai mais. Não, o problema é do não torcedor. Não vai mais, não torce mais Flamengo. Isso, então. Flamengo tá, o Tite é maior que o Flamengo. Está muito mal acostumado. Agora mesmo na internet aí tava rolando o Jorge Jesus está encerrando o contrato, ou o contrato vai acabar. E será que o Jorge Jesus não... Ai, gente, pelo amor de Deus. Muito obrigado, Cicinho. Sheik, pode voltar ao seu lugar. Chega. Então, torcedor do Flamengo, tô contigo. Os dois lados estão passados. Torcedor flamenguista tá muito mal acostumado. Ó, eu tive agora, nesse final de semana em Bragança, acompanhei Bragantino 1, Flamengo 1 lá no Nabizão. Então vamos abrir para todo mundo. Maurão, o Flamengo pode entregar mais com esse elenco? O Tite tá fazendo o que exatamente lá na Gávea? Fazendo menos do que pode, do que sabe, mas não é só o Tite, o time inteiro. Mas é claro que ele é o responsável. É um começo decepcionante de Campeonato Brasileiro, o que não significa dizer que esteja fora de tudo. Longe disso. Só que não tá nem jogando o que sabe, não brasileiro e nem na Libertadores. Jantou o Sheik. Pô, aqui, ó. Não, perninha curta, mas ó. O Flamengo continua no Brasileiro, o Flamengo continua na Libertadores. Vamos esperar. E ter potencial de crescimento. São 5 rodadas de Campeonato Brasileiro. Libertadores acabou de começar. O próprio Tite não deve estar satisfeito com o desempenho. Nadine Bastos, qual a sua opinião sobre o trabalho do Tite? Daqui a pouco eu vou pro Mano também. Eu sou ferrenho crítico dos últimos trabalhos do Tite, pelo menos, mas queria a sua opinião também. Desde o Caxias em 2000, né? Pra mim, o Tite nunca foi o mesmo desde a cirurgia. Aí você fala, qual cirurgia? Da cesárea da mãe dele, tá? Piada do vampiro. Por favor, Nadine, vamos lá. Eu respeito muito a opinião do Sheik, também gosto muito do Tite como treinador, porém acho que o Flamengo poderia fazer mais, vamos dizer. Não é ganhar ou empatar o jogo, mas demonstrar mais em campo. Acho que o torcedor, até pelas peças que estão no Flamengo, né? São grandes jogadores, então acho que eles podem fazer mais do que estão fazendo em relação ao jogo em si. Quando a gente assiste o Flamengo jogando, ele não empolga. Vence, mas não convence. Essa é a minha opinião sobre o trabalho do Tite até o momento. Ô, Mano, você já viu a dividida aqui do Sheik com o Cicinho? Sim. Você entra de voadora no peito de quem aqui? Quem tem razão aí? Você tá com o Tite, não tá? Você acha que esse trabalho do Tite é bom? Não acho. Eu acho que nessa aí não é ruim, mas comparado com o que o Flamengo pode entregar, deixa muito a desejar. Nesse ponto aí eu concordo mais com o Cicinho. A sensação que o torcedor do Flamengo tem raiva do Tite porque o Tite não voltou pelo contrário, tem raivinha. Eu se fosse o Tite, pelo contrário, eu se fosse o Tite, eu também esperaria uma proposta do Flamengo, ainda mais saindo da seleção. Ele vai pegar essa barca furada que é o Corinthians hoje em dia? Não ia. Eu entendo o lado do Tite, é que a torcida ficou realmente pé da vida com ele pela declaração que ele deu de ter dito que, olha, esse ano eu não pego mais trabalho nenhum. Passou 2 semanas, a proposta do Flamengo chegou, ele foi. Mas posto isso, a impressão que o torcedor do Flamengo hoje tem é que ele encontrou o Mike Tyson fazendo artesanato. Sabe, fazendo yoga. Porque, por exemplo, se você encontra o Mike Tyson, a tendência é você falar, pô, quero ver ele batendo em alguém. Sim. Quero ver ele esmurrando alguém, porque é isso que o Mike Tyson sabe fazer muito bem. Agora você imagina o Mike Tyson na yoga, tá ligado? Com o dedinho assim, sei lá, com a perninha pro alto. Não é isso que a torcida do Flamengo quer ver. E o Flamengo, ele pode entregar mais. O Flamengo, ele pode jogar artesanato a yoga, né? Fazendo artesanato, yoga, alguma coisa calma. E o Flamengo hoje ele é muito morno, perto do que ele pode ser. O Flamengo é um vulcão hoje inativo. Mas eu achei que o Flamengo tá quentão. Quentão. Os números mostram. Aguardamos. Mas tô falando hoje, ô ignorância. Filho, o Flamengo tá vencendo jogos. O Flamengo não tá jogando bem, isso eu tô de acordo. Mas o Flamengo tá vencendo jogos. O Flamengo foi prejudicado pela arbitragem, já vamos falar, né? Opa, não, tudo bem. Maurão, com relação às contratações e ao elenco multimilionário do Flamengo... É o melhor elenco pra mim da América do Sul. Melhor que o do Palmeiras? O Gabigol merece uma chance no time titular ou não? Tá voltando, ficou um longo tempo fora. Voltou mal, mas tá voltando. Mas tá voltando, né? É assim, tá todo mundo devendo no Flamengo. Dentro de campo, né? Fora não. Fora tá uma maravilha. As contas, né? Exato. Mas assim, já era pra estar no estágio melhor.
ponto. Agora, quanto melhor, já não sei. Como o Palmeiras também. Como o próprio Palmeiras. A diferença é que o Palmeiras espera muito. O problema é que o Palmeiras ganha. Eu espero mal. Eu espero mais do Palmeiras. O Palmeiras joga mal, ganha. O Palmeiras joga bem, ganha. Tem um Palmeiras pacto aí rolando, tem algo muito esquisito. Tem os gols no último lance. Que pode continuar assim. É uma cara muito decisiva num momento que a gente não achou que haveria situação decisiva para um Flamengo. Verdade. É esse o astral do jogo decisivo? É exatamente isso. No dia do sorteio dos grupos, o que se falava era se o Flamengo ganharia todos os jogos. Ia completar a fase de grupos com 100% dos pontos. E poderia ser assim. Não será. Bem diferente disso, né? É o que a gente está vendo. A última apresentação do Flamengo, o resultado seria um resultado considerado normal até se o time não estivesse no meio desse bolo de pressão da opinião pública, insatisfação com o treinador, não só com a forma como o time joga. Existem duas coisas que podem ser distintas, né? Uma parte importante da torcida achar que o time não está jogando bem. Mas existe uma confiança na capacidade do treinador de corrigir. Existe a impressão de que isso é uma situação momentânea. Tem uma parte da torcida do Flamengo que vai além disso, né? Senão não há, esse treinador não vai corrigir. O time não vai ficar melhor do que esse aí. Então, quanto antes alguém tomar uma providência, melhor será para todo mundo. Eu não estou concordando com nada disso. Só estou dizendo que é assim. A antipatia ao Tite é uma coisa muito perceptível, né, no comportamento da torcida no estádio e também em mídias sociais, ainda que a gente deva relevar essa segunda parte. Agora, o Flamengo fez um bom segundo tempo em Bragança. E talvez por merecimento, o futebol nem sempre respeita esse tipo de análise, devesse ser o vencedor do jogo. Seria uma outra questão, mas mesmo se o Flamengo tivesse ganhado ali, virado 2-1, essa parte da torcida não estaria agora menos antipática ao treinador do que estava antes do jogo. É um outro tipo de questão. Vai demorar para o Tite continuar trabalhando, o Flamengo começar a jogar bem, voltar a vencer jogos, começar a encantar. Aí eu não estou falando nada sobre 2019, mas ganhar com sobras, ganhar de uma forma em que seja absolutamente clara a superioridade técnica e o resultado do jogo ser apenas uma consequência natural de tudo. O Flamengo sofrer menos para ser melhor. É esse tipo de sensação que eu acho que pode começar a melhorar o ambiente e a forma como uma parte da torcida e da crítica, que é tão equivocada quanto, no meu modo de ver, enxerga esse treinador nesse momento. Agora, o jogo contra o Palestino, não só a vitória é absolutamente fundamental, como as decisões tomadas tanto em Libertadores e como em Campeonato Brasileiro, em relação a quem joga, quem não joga, quem descansa, tudo que a parte científica, digamos assim, do trabalho tem levado a comissão técnica a fazer, vai ser julgado ao final deste jogo. Então, sim, é muito importante, decisiva a partida do Flamengo no Chile nessa semana. E aí, daqui a pouquinho a gente vai mostrar o time, porque o Tite deve fazer mudanças mais uma vez na equipe. Daqui a pouco a gente coloca para vocês e também vamos discutir sobre isso. Mas eu me lembro que antes da partida contra o Bolívar, você falou assim, mas jogar com o Bolívar, empatar ou perder do Bolívar é normal, André Kfouri, você acha? Não acho normal. Lembra dessa história? E aí acontece a vitória do Bolívar. Vai cair o mundo. E caiu. E caiu. Exatamente. E agora? O que é que vai acontecer nessa partida? É aquele jogo, assim, mais do que decisivo, ou seja, é aquele jogo que pode definir realmente o futuro do Tite? Não acho. Acho que, claro que um resultado ruim vai aumentar a pressão, mas não me parece razoável pensar em sequência ou não a partir desse trabalho, a partir desse jogo. Acho que, para mim, faria mínimo sentido e, sinceramente, não acho que isso passe pela cabeça do Marcos Braz, do Rodolfo Landim, do Bruno Spindel. Sinceramente, acho que não. Na cabeça do torcedor pode passar, mas tem que existir, e eu imagino que exista uma distância razoável entre o que pensa o torcedor e o que pensa quem toma a decisão. No Flamengo a gente vê isso, tem horas que não, mas no geral sim, e de fato não faz nenhum sentido pensar em troca de técnico nesse momento. Agora, é um jogo em que, diferentemente do jogo de La Paz, em que uma derrota do Flamengo ela é vista com mais surpresa.
porque o Palestino não é um time forte como não é um time bom. Bolívar é um bom time. Então o Palestino não é tão bom quanto o Bolívar, e jogar em Coquimbo não se compara a jogar em La Paz. Então eu espero uma performance do Flamengo melhor do que a gente viu lá na Bolívia. É um time que continua distante das suas possibilidades, especialmente nos padrões ofensivos. Continua sendo um time mais previsível ofensivamente. Eu acho que esse é o grande desafio do Tite. Melhorar o padrão ofensivo desse Flamengo. O que eu tenho um pouco de dúvida da velocidade que ele vai conseguir resolver esse problema, e a bola aérea defensiva. Esse é um problema que também me chama a atenção. Não era para o time tomar, um time do Tite, não era para tomar tantos gols de bola aérea como sistematicamente vem tomando. Dito tudo isso, o Flamengo, para mim, deve vencer o jogo jogando em Coquimbo. Com que time jogará esse Flamengo? Vamos dar uma olhada o que foi o último treino do Flamengo nessa preparação para enfrentar o Palestino, eventualmente a queda do Carioca para Brasileirão e Libertadores, embora em cargas diferentes de dificuldade, inclusive. Não seja alguém em quem você deve depositar tanta confiança assim para fazer diferença. Mas aí a gente precisa entender que existem profissionais trabalhando com ele dia após dia, conversando, observando, medindo, etc. Então, se a decisão for por colocá-lo em campo como titular depois desse período, é porque existe confiança total da parte de todos ali, inclusive dele, de que ele pode fazer um ótimo papel. Zupa gosta também dessa troca, porque era assim que ele estava fazendo, era assim com que ele estava jogando, né? Com o Pedro e o Everton Cebolinha. O Bruno Henrique também conseguiu dar conta do recado. Fica um clima estranho, assim que o Everton Cebolinha está pronto, ele já sacar o Bruno Henrique e colocar o Cebolinha? Eu acho que não, porque o momento não é bom. Acho que se o momento, embora o Bruno tenha melhorado, se fosse um momento de crescimento, um momento de embalo, acho que seria mais delicado. Como o Flamengo continua jogando abaixo e o Cebolinha é um titular do Flamengo do Tite, né? A gente pensa no time ideal que o Tite tem à disposição, o Cebolinha faz parte desse time. Ele, inclusive, antes dele se machucar, se a gente fosse destacar 3 ou 4 jogadores intocáveis do Flamengo naquele instante, titulares absolutos, o Everton Cebolinha seria um deles. Então, dado o momento ruim da equipe, me parece factível olhar para a sua volta. É o que o André falou. É preciso ver qual Everton Cebolinha vai voltar agora. Se ele vai recuperar imediatamente o padrão de jogo que ele tinha antes da lesão, ou se isso vai levar algum tempo. Mas a sua recondução ao time titular, para mim, faz sentido. E aí, nesse momento, com o Cebolinha voltando bem, o Bruno Henrique vai ter que voltar para outra disputa, que é com o Luiz Araújo, que entrou e melhorou o Flamengo, lá jogando em Bragança, e aparentemente vai ganhar uma vaga de titular para o jogo lá de Coquimbo contra o Palestino. Um momento inverso. O Palmeiras vem de títulos recentes, né? 2 brasileiros e 2 paulistas, e 3 paulistas seguidos, né? O Flamengo no ano passado não levantou nenhuma taça. Esse ano ganhou, é verdade, o Campeonato Carioca. Mas que pressão para cima do Tite ainda, hein, Fábio? Se a gente dissesse 2 semanas atrás, não vou nem há 20 dias atrás, não, 15 dias atrás, que o Tite, caso não conseguisse pontuar em Bragança Paulista, estava correndo risco. Não, isso não pode ser verdade. Não, gente super bem informada no Rio de Janeiro falou que se perde pro Red Bull, balança. Você duvida? Duvido. Não duvide, não. Ninguém está maluco assim, não. Nenhum diretor esportivo, nenhum dirigente está maluco assim, não. Gente bem informada do Flamengo falou que se o Red Bull tivesse vencido o Flamengo no sábado, a coisa poderia, não estou afirmando, mas poderia se complicar. Não, que ia ter cobrança da torcida, tem. Eu acho assim, um pouco... Você estava na Colômbia semana passada, você não viu. Mas eu vi. Não, mas eu tenho bom senso também. Eu acho que Tite... 1-0 contra o Amazonas? Nossa Senhora. Bem, venceu e foi campeão carioca e teve 13 jogos sem receber um gol. Acho que a cobrança é um pouco exagerada. Esse castelo aí do Carioca sem tomar gol já desmoronou. Tudo bem. Mas isso foi a realidade, foi faz um mês. O sea, um diretor deportivo, um presidente que tem bom senso e entende futebol, nunca colocaria em risco o futuro do clube por uma semana ou 15 dias, por um jogo La Paz, que até eu falei uma vez, né? Lembra que eu falei? É mais fácil do que eu falei? Que era mais fácil ganhar no Bernabéu do que em La Paz. É isso mesmo. É difícil em La Paz, é difícil. Não, realmente, eu acho que o Tite, obviamente, ainda recebe, né, da imprensa e até a torcida brasileira
a pressão da seleção, né, da Copa do Mundo, né? Acho que ainda o torcedor está com essa sensibilidade hacia ele. Por isso que não se justifica tanta pressão. Obviamente que o Flamengo, com o time que tem, deveria desenvolver um futebol um pouco mais vistoso ou melhor. Mas não esqueça que estamos no melhor e mais difícil torneio do mundo. Todo mundo joga, todo mundo São sabe 7 meses e pouquinho de trabalho, né? Eu li essa semana que com 7 meses e pouquinho de trabalho, o Jorge Jesus já tinha ganho a Libertadores e o Brasileiro. Esse é o problema mas do Flamengo, é outro momento, de discussão. Qualquer trabalho que não seja um pouco parecido... Mas tá bem diferente, isso é verdade, né? Não, esse é que a forma como o Flamengo a forma como o Tite enxerga o jogo, é diferente da forma como o torcedor do Flamengo olha para o que esse elenco pode produzir, né? Tite e o torcedor do Flamengo são incompatíveis. Não vou falar incompatíveis porque eles podem se adaptar um ao outro, né? Acho que o Tite vai ter que rever algumas coisas, como o torcedor também vai ter que entender a maneira como o Tite trabalha. Você acha que ele vai abrir mão de seus princípios e suas convicções? Luga, eu acho que se ele não abrir mão das suas convicções, não 100%, mas se ele não for um pouco mais flexível, ele vai ficar baseado somente no resultado e talvez até isso cause problemas a ele. Mas eu acho que o torcedor, no final do dia, comemora resultado. Não, ele comemora resultado. Mas você vê, o Flamengo ganhou do Amazonas, mas ele foi xingado ao final do futebol. O futebol é dinâmico e... Jogando feio, ele ganha meses atrás, nós estaríamos aqui falando que medo do Flamengo, que não toma gol. Exatamente. E na frente... time equilibrado, a gente falava muito isso. Eu continuo vendo esse Flamengo. Eu continuo vendo esse Flamengo não existe. Existe sim. André, existe sim, André. Não existe. Faz 15 dias. O futebol não está dinâmico assim. Mas o parâmetro era o campeonato estadual. E Libertadores jogou em altitude, jogou onde o time nunca esteve 100% ainda. Espera que comece o jogo difícil, quando ele, com sua... Eu acho que o Tite, obviamente, sabe muito bem o que faz, né? Quando ele tem seus melhores jogadores no seu melhor momento para os jogos mais importantes, que vai ser o decisivo na Libertadores, decisivo no Brasileirão, contra Palmeiras, que foi um jogo decisivo, ou pelo menos... Eu também acho uma loucura pensar. Foi superior... Eu acho um exagero, realmente. Mas o Flamengo resultado vai demonstrar isso. O Flamengo em resultado tem 2 derrotas só, mas o Flamengo produz pouco pro elenco que tem, assim, produz pouco. Eu acho que a cobrança é exagerada, eu acho que não é o início de trabalho, mas tem muita coisa a ser produzida, mas o Flamengo hoje é um time que produz pouco pelo elenco que tem, assim. Tem muita qualidade. Eu considero o Tite o melhor técnico do Brasil, mas eu acho o trabalho do Tite até aqui no Flamengo decepcionante. Sim. Sabe quem é o cara que mais se associa, que o Fábio ia perguntar sobre isso, a maneira como tem que enxergar, o cara que mais se associa hoje do que o torcedor imagina de Flamengo, não é só porque tá jogando bem, é a maneira como o De La Cruz tem jogado. Porque o De La Cruz é um jogador que participa do jogo em posições diferentes. O Flamengo ele sempre foi acostumado a isso. A movimentação, os jogadores do meio para frente não tem uma posição fixa. E o Tite, ele olha para ele equilibrar o time, ele precisa posicionar um pouco melhor os jogadores, a maneira como ele enxerga. Só que o torcedor identificou um time que do meio para frente se movimentava muito, Fábio. Então, assim, o Gerson, assim, não é resgatar a história do Jorge, esquece o Jorge Jesus, mas o melhor dos jogadores, independente do treinador, é o Gerson com movimentação, é o Bruno Henrique se movimentando, a Arrascaeta. Hoje você olha assim, se a bola não chega no Bruno Henrique, o Bruno Henrique não se movimenta para buscar. Se a bola não chega pro Luiz Araújo... Tá muito posicional. E é o trabalho do Tite é assim, só que o torcedor do Flamengo não se identifica com isso. E é por isso que o De La Cruz, ele tem chamado muita atenção, porque a forma como ele joga é a maneira como o torcedor do Flamengo olha para esse time. Muito dinâmico. E aí o torcedor olha e fala... eu acho que tem uma queda de rendimento. Tem alguns jogadores que não rendem o que o Gerson, por exemplo, ele voltou, vem de lesão, mas não é o mesmo jogador, não tem a mesma movimentação, né? O Luiz Araújo, por exemplo, é um jogador de velocidade, movimentação, mas que é muito posicionado. O Cebolinha rende no mesmo lugar do Bruno Henrique. Cebolinha rende no mesmo lugar. De La Cruz rende no mesmo lugar do Gerson. Isso, o jogo grande, que o Flamengo já vai ter, jogo grande. Mas tem alguns, né, Luga? Alguns jogos grandes. Contra a Palmeiras foi grande, foi superior. Sim. Botafogo perdeu. Foi um clássico, perdeu também. Exatamente. Um jogo diferente. 2-0. 11 da manhã. Mas o Flamengo, ele, depois do Jorge Jesus, qual que é a grande fase do Flamengo? Dorival. Que também era a exuberância do Jorge Jesus. Como jogava o Dorival? Também era contestado. Como jogava? Jogava com 2 atacantes, né? Pedro e Gabigol. E achou também no final. Também. Organizou o time e achou uma forma de ganhar. Estamos falando do melhor técnico, um dos melhores do Brasil. O Tite. Sim. Se sai o Tite,
Quem que vem? Não. Mas eu acho Para mim, pensado. Aí você vai atrás do Jorge Jesus. É uma garantia eu acho que ele que o vai Tite, Luiz, fazer o Tite, aquele trabalho. mas pelo que ele tamanho fez. do Tite, assim, pelo conhecimento, por o cara ter jogado, né, trabalho em 2 Copas do Mundo, olhado para o futebol europeu, olhado para os confrontos que ele teve pela frente, eliminatórias, eu acho que é possível do mundo o Tite se adaptar um pouco mais. Eu acho que é só isso. O treinador é muito grande para você olhar para o futebol de uma forma, só é isso. Você tem percebido o Tite abatido nas entrevistas? Ô, Plia, sabe que eu tenho percebido o Tite que me incomoda um pouco? É muito pedir desculpa. Sabe? E eu acho que isso, assim, eu trabalhei no Flamengo, né? Eu sei como é que é isso. É lógico que você tem que reconhecer alguns erros, mas quando você vê o Tite pedindo muita desculpa, sabe que alguma coisa está errada. Então, assim... Nação flamenguista. Logo mais, Flamengo e Palestino, né? Palestino e Flamengo, e a mídia discute principalmente o desempenho do Flamengo, né? Não questão de números, né? Até porque, se for levar para o lado dos números, o Flamengo tem uma das melhores inícios de temporada, né? Então, a imprensa leva mais pela questão do desempenho, né? Que o Flamengo era para estar jogando o melhor futebol principalmente mais vistoso, né? Para sua torcida. A torcida do Flamengo, a gente sabe da cobrança. É uma torcida que vira e mexe, cobra bastante a equipe, né? Principalmente pelo desempenho. Até porque ele sabe que o time do Flamengo é um dos melhores times do Brasil, resta dúvida. Então, sempre é cobrado mais o desempenho, né? Com isso, você viu, né? O Flamengo jogou contra o Amazonas, venceu de 1-0. A cobrança foi grande, vaias para Tite. Não pelo resultado, né? Que o Flamengo ganhou, claro. Não foi um resultado tão bom, até porque jogava em casa com o time da 2ª divisão. A torcida esperava já uma classificação, né? Quando eu digo uma classificação, é um placar que levasse um jogo mais tranquilo, né? Para o Amazonas, né? O jogo vai aberto, tudo pode acontecer. Se o Flamengo, principalmente, jogar a bola que jogou no primeiro jogo contra o Amazonas, vai ser franco o jogo, né? Claro, se chegar lá, se pôr, jogar um futebol que a gente sabe que o Flamengo pode jogar, aí sim, pode se tornar um jogo mais fácil, né? Mas a discussão aí é Libertadores no momento, né? Flamengo, jogo difícil contra o Palestino. Vale destacar aqui que o Palestino não joga na sua casa. Seu estádio não tem condições, né, de um jogo dessa grandeza, para você ter noção. O estádio do Flamengo jogar tem capacidade para cerca de 15 mil. Só vai estar lá mais ou menos, no máximo, 4 mil pessoas. A maioria nem torcedor do Palestino é. Vai mais para ver a atração, né, que é o Flamengo, né? Principais times do futebol sul-americano. E o Flamengo tem que, além de jogar e vencer, pessoal, tem que mostrar um pouco mais de desempenho, né? Até porque tá devendo, né? Desde que começou as principais competições, como Brasileirão e Libertadores, o desempenho da equipe caiu. Não sei se foi devido a algumas mudanças. Tite vira e mexe tá fazendo mudanças. Isso aí pode sim ter atrapalhado o Flamengo, né? Vou trazer aqui para você uma provável escalação do Flamengo, né? Com Rossi, Wesley, Varela continua contundido, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Vina, parece que Vina é quem vai ser realmente lateral esquerdo da Libertadores, Alan e Gerson no meio campo, Dela Cruz, né? Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha, né? Everton Cebolinha volta ao time depois de alguns jogos afastado, né? Por coincidência, depois que Everton Cebolinha saiu do time, o Flamengo não desenvolveu um futebol vistoso, né? E ele recupera a posição de Bruno Henrique, né? Não que Bruno Henrique estivesse jogando mal, né? Mas Bruno Henrique vinha até jogando bem na medida do possível, né? Tite vê como Everton Cebolinha um dos principais jogadores do Flamengo, e eu concordo com ele, era naquele momento. Até porque o Flamengo não joga futebol tão bonito, né? Então ele retorna, né? Talvez se o Flamengo estivesse jogando bom futebol, ele ia ficar mais alguns jogos no banco, né? Mas como o Flamengo não joga um futebol que agrada a sua torcida, agrada o treinador, Everton Cebolinha volta e vai para o banco, né? Banco esse, pessoal, que eu acho que todo mundo, todo torcedor, toda a mídia sempre fala, né? O Flamengo tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro, né? Mas se o Flamengo tem, e sabe que tem,
Então tem que usar, né? Por exemplo, Bruno Henrique foi para o banco, né? Everton Cebolinha não tá jogando nada, né? Então já no segundo tempo já tem que ir com essa substituição. Não tem mais o que... Já jogou 45 minutos, vai dar mais 45 para um cara que tá jogando mal, não. Já substitui. Dá uma chance agora a Bruno Henrique, né? Pedro não tá jogando nada, como não jogou no Bragantino. Ele sequer usou a substituição, né? O Pedro se arrastando no campo até o final do jogo. Não fez nada, né? Mas no banco tinha Gabigol, né? Então essas e outras que a gente não consegue entender, Tite, né? São 5 substituições. Para você ter noção, inclusive Zico, né? Criticou Tite sobre isso, né? Ele não usa o banco do reserva do Flamengo, né? Tem um grande elenco, mas não usa. E ele gosta de poupar, né? Não entendo. Contra o Bolívar, na altitude, o jogador tudo morto, tem 5 substituições. Seu treinador adversário da equipe adversária usou todas as 5, porque seu time tá morto e é acostumado a jogar lá. Mas o Flamengo, que não é acostumado, reclama de altitude. Só usou 3 substituições, né? Inclusive Zico veio a criticar, né, a Tite, né? E num jogo daquele tem que substituir até o goleiro reserva. Até substituir todos, né? Aí fica sem entender porque é que Tite não gosta de mexer nas equipes, né? Ele faz no máximo 3 substituições, né? Você não vê Tite fazendo as 5 substituições. Por que será, hein, pessoal? Pois é, tem no banco, tem Pedro, ou no banco tem Gabigol, tem Bruno Henrique, tem outros jogadores, né? Tem Lohan pedindo passagem, então tem que usar os caras, né? Então é isso, nação flamenguista. Deixa aqui o placar do jogo, para mim vai ser 4-0 o Mengão. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, nação.